Que bom ter você aqui comigo! Eu sou Laura Schwember e você está ouvindo o Volte para Si, um espaço de pausa, fé leve e reconexão com quem você é. Depois de 11 episódios olhando para dentro, talvez a pergunta que fique aí para você não seja o que eu preciso mudar em toda a minha vida, mas sim qual é o meu próximo passo. E esse é o tema desse nosso 12º episódio, porque transformação não acontece em um grande salto, ela acontece em pequenos passos que a gente dá de forma consistente, consciente e intencional. E se você chegou até esse episódio, eu quero primeiro te dizer uma coisa. Parabéns! Não porque você ouviu um podcast, mas porque, de alguma forma, você decidiu parar por alguns minutos para olhar para a pessoa que talvez você mais tenha negligenciado nos últimos anos. Você mesma. E a gente faz isso, muitas vezes, geralmente, aliás, com a melhor das intenções. Só que não pode acontecer, gente. O amar aos outros como a si mesmo começa no amar a si mesmo. Ou seja, todo o amor que eu quero conseguir oferecer para as pessoas passa necessariamente pelo amor que eu consigo oferecer a mim mesma. A medida do amor que eu ofereço para o outro é diretamente proporcional ao amor que eu dedico a mim mesma. E eu acho curioso como nós, mulheres, temos uma tendência de acreditar que só vale a pena começar esse autocuidado quando a gente conseguir fazer uma mudança enorme, quando a gente tiver mais tempo, quando a vida acalmar, quando os filhos crescerem, quando o trabalho estiver mais tranquilo. Só que a transformação real quase nunca começa com uma revolução. Ela começa com uma decisão pequena, com um próximo passo, que muitas vezes é pequenininho mesmo. Talvez a decisão de continuar andando. Só vou dar mais um passo hoje. Um passinho, por menor que seja. Me recuso a ficar no mesmo lugar que eu estou. Existe algo muito bonito que a neurociência já descobriu, graças a Deus. É que o nosso cérebro, ele é plástico. Ou seja, ele é capaz de criar novos caminhos neurais ao longo de toda a vida. E o cérebro muda, gente, por esses pequenos passos que a gente está comentando aqui. Durante muito tempo, acreditou-se que o nosso cérebro era praticamente imutável na vida adulta. Ficou adulto, pronto, acabou, o que você tem ali de caminho neural é aquilo ali mesmo. Só que hoje nós já sabemos que novas experiências, novos aprendizados, práticas repetidas e mudanças de comportamento podem modificar os circuitos neurais. Glória a Deus por isso, ou seja, você não é obrigada a continuar escrava de quem você sempre foi. Você tem o poder de mudar. E é esse poder que a gente tem que se apegar. Isso é libertador, porque significa que você não precisa se transformar também inteira de uma vez. Você só precisa começar. Você não precisa, a gente não muda a nossa vida no dia em que dá o maior passo. A gente muda no dia em que dá o próximo. E espiritualmente, isso também é uma verdade. Nós vemos na Bíblia um Deus que trabalha em processos. Quem despreza o dia dos pequenos começos? Lá na versão NVI de Zacarias 4, capítulo 4, versículo 10, diz assim, quem ousa desprezar o dia das pequenas coisas? Existe uma beleza nos pequenos começos, porque eles exigem algo que nós temos dificuldade de exercitar, que é a confiança. Confiança, muitas vezes, de que essa atitude tão pequenininha vai, de fato, levar a algum resultado grande, mas leva, tá, gente? Ninguém nasce grande e todo o caminho longo começa com um pequeno passo que a gente dá. Claro que é importante a gente dar um passo, mesmo que pequeno, mas na direção correta. Não adianta eu querer ir para a direita e tá dando passos para minha esquerda, mas tudo começa com um pequeno passo. E quando esse passo está alinhado com a vontade de Deus para a nossa vida, aí fique em paz que você já tem tudo. Lá no Salmo 119, no versículo 105, diz o seguinte:
A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Observa que o salmista não disse que Deus ilumina toda a estrada. Ele ilumina os próximos passos. E isso é algo que o Evangelho da Graça nos traz como um presente extra, que é entender que Deus não está exigindo uma versão perfeita de você já amanhã. Ele está caminhando contigo hoje. E essa talvez seja a pergunta que eu mais escuto das mulheres que chegam até a Cuide-se para Cuidar. Laura, beleza, eu entendi tudo isso que a gente conversou ali nos podcasts anteriores. Fez muito sentido, mas por onde eu começo? E eu quero te dizer algo importante. Não existe uma única porta de entrada, porque cada mulher está num momento diferente da sua jornada. Talvez você tenha se identificado nos episódios ali como o de limites, identidade, sobrecarga, relações desequilibradas, e você perceba que repete padrões sem entender exatamente por quê. E talvez você sinta ali aquela vontade de, puxa, eu quero me conhecer melhor. Nesse caso, talvez o teu próximo passo seja começar pelo meu livro. Cuide-se para Cuidar, é o mesmo nome da empresa, que é um livro que nasceu da minha própria história. Não é um livro autobiográfico, mas é um livro em que eu compartilho as minhas cicatrizes que foram transformadas em propósito. Ele é um convite mesmo para uma jornada de autoconhecimento, autocuidado e autorresponsabilidade. No livro, inclusive, tem um capítulo em que eu falo sobre a PDI, que é a nossa pesquisa de identidade, e a importância da gente saber o nosso perfil comportamental. Então, muita gente, inclusive, chega pronta para fazer a PDI depois de ler o livro Cuide-se para Cuidar, porque aí ela fica com essa vontade de dar um passo mais profundo. Lembrando que a pesquisa de identidade, ela não é sobre você saber qual é o teu perfil comportamental. Ela é uma ferramenta poderosa de autoconhecimento que vai muito além disso. Ela revela como a tua essência influencia as tuas emoções, teus relacionamentos, tua forma de se comunicar, tuas fortalezas, tuas habilidades naturais e também os pontos que você precisa de atenção. Quando a gente fala de relacionamento, ela mostra não só como você está se relacionando com o outro, mas muitas vezes como você está se relacionando consigo mesma. E essa é uma grande preciosidade da PDI, porque é muito difícil cuidar de uma mulher que você ainda não conhece. A gente só consegue lidar com o que sabe que existe. Então a PDI vem colocando esse óculos mesmo, esse olhar, essa visão além do alcance, como eu falo no livro, que é a Vada. Ela coloca mesmo essa visão além do alcance, esse olhar aguçado para a gente mesma e revoluciona o nosso olhar. Eu sou apaixonada pela PDI, ela transformou a minha vida, tem transformado todas as pessoas que já tiveram a oportunidade de fazer a PDI aqui na Cuide-se para Cuidar, e eu tenho certeza que pode trazer muita clareza para você e para a tua vida também. Mas talvez você esteja ouvindo esse episódio pensando, Laura, eu nem tenho energia para uma grande transformação agora, eu só tô cansada, eu tô esgotada, não sei por onde começar. E se esse é o teu lugar hoje, talvez o teu primeiro passo seja fazer gratuitamente o quiz da sobrecarga, que é uma ferramenta de clareza que eu desenvolvi pessoalmente. Eu, Laura, coloquei cada pergunta que está ali no quiz e em poucos minutos ele vai te ajudar a identificar sinais de sobrecarga e refletir sobre o nível de atenção que a tua saúde emocional está pedindo. Para fazer o quiz da sobrecarga, que eu repito, ele é gratuito, é só olhar o link aqui, clica no link que está aqui na descrição, procura pelo quiz da sobrecarga e faça. Tenho certeza que ele já vai também clarear muita coisa aí na tua mente, no teu coração. Agora, se você é mãe e percebe que a tua maternidade tem sido vivida no modo sobrevivência, tem também o e-book Desvendando o Burnout Materno, que eu escrevi exatamente para você. Ele é um abraço em forma de leitura, mas também é um convite para você entender os sinais que muitas mulheres normalizam. É uma frase que eu falo muito, Tem certas coisas que são normais, mas elas não podem ser normalizadas. E o e-book traz justamente essa clareza. E para quem percebe que precisa de uma intervenção mais profunda, existe também o PAD, que é o nosso protocolo anti-burnout, que é uma jornada estruturada
para mulheres que desejam sair do esgotamento emocional em 30 dias e reconstruir uma relação mais saudável consigo mesmas. Esse protocolo, ele foi elaborado por mim e ele é conduzido pessoalmente por mim, claro, mas com a parceria de 2 psicólogas que são parceiras lá do clã, o Clube de Autocuidado da Mulher. Então, quando você entra no PAD, o protocolo anti-burnout, você tem o acompanhamento triplo da Laura, da Mari e da Alê, que são as 2 psicólogas parceiras do clã. E isso sem falar nas outras profissionais que também são parceiras do clã de várias áreas que contribuem também com esse protocolo. Ele realmente, a gente não colocou esse nome de protocolo à toa. Ele é um protocolo mesmo anti-burnout que vai te ajudar a sair do burnout caso você já esteja nele, ou vai te ajudar a nem entrar, que esse é o ideal dos mundos, né? Mas se o teu próximo passo for simplesmente continuar aprendendo, você tiver aquela sensação, ai Laura, ok, eu quero continuar só caminhando com você, existem formas muito simples de fazer isso. Lá no meu canal do YouTube, além de conteúdo sobre autocuidado integral, desenvolvimento pessoal e emocional, a gente está vivendo algo muito especial, que é a leitura da Bíblia juntas, com a minha própria narração. Sim, gente, eu estou lendo pessoalmente, não é IA com a minha voz. Eu, Laura, estou lendo pessoalmente a Bíblia inteira e a gente está fazendo o plano de leitura da Bíblia em 365 dias. Confesso que eu estou analisando a possibilidade de trazer esses áudios aqui para o Spotify também, mas como isso ainda não é certo, fica com a questão do YouTube, tá? Que lá já é certo. Porque eu realmente acredito que não existe autocuidado mais profundo do que voltar ao coração de quem nos criou. Tanto é que esse plano de leitura da Bíblia, eu não estou fazendo sozinha. Eu leio a Bíblia em si, mas eu convidei uma das pastoras fundadoras da igreja em que eu congrego, que é uma mulher extremamente sábia, para nos ajudar a compreender aquele trecho, porque eu também acredito que não é só sobre ler a Bíblia, é sobre compreender a mensagem que ela nos transmite, a verdade da palavra. E por mais que eu entenda que, lógico, o Espírito Santo fala conosco, ele se revela durante essa leitura da Bíblia, é muito bom quando a gente tem o apoio de alguém que já está à frente nesse estudo. Então, por isso que eu faço a leitura da Bíblia em si, mas a pastora Vanessa Prado faz o comentário daquele trecho, e isso é rico demais. Então, te convido, se você não está me seguindo ainda no YouTube, já segue, já começa a acompanhar a leitura da Bíblia, que é bom demais. E tem mais uma forma também de gratuitamente você continuar em contato com a gente, que é entrando no nosso grupo de avisos, né? O grupo de avisos da Cuide-se no WhatsApp. É um grupo fechado, só a equipe Cuide-se para Cuidar manda mensagem nesse grupo de avisos, então fica tranquilo que ele não vai ser um grupo que vai apitar o dia inteiro no teu celular, é realmente um espaço fechado, só a nossa equipe envia mensagem para que você fique sabendo em primeira mão dos novos episódios, das aulas, encontros, eventos e oportunidades de se aprofundar nessa jornada. E, claro, tem também a nossa comunidade, o clã, que é o Clube de Autocuidado da Mulher. Então, se em algum momento você sentir que não quer caminhar sozinha, existem espaços mais profundos como o próprio clã. Porque existe algo que eu aprendi depois de toda essa jornada. A transformação é pessoal, mas ela não precisa ser solitária. Eu não sei qual desses passos faz mais sentido para você hoje. Talvez seja o livro, Cuide-se para Cuidar. Talvez seja o e-book, Desvendando o Burnout Materno. Talvez seja o teste gratuito, o quiz da sobrecarga. Talvez seja uma conversa mais profunda, como a pesquisa de identidade, ou um acompanhamento mais de perto, como o PAD, o protocolo anti-burnout. Mas talvez seja simplesmente apertar o botão de seguir, tanto aqui no Spotify ou no próprio YouTube, e continuar ouvindo. Mas eu quero te deixar com uma pergunta. Qual é o menor passo de cuidado que a mulher que você é hoje precisa dar pela mulher que Deus está formando? Não tente mudar a tua vida inteira até amanhã. Só dê o próximo passo. Mas não deixa de dar esse passo, combinado? A graça de Deus não nos encontra apenas na linha de chegada. Ela nos acompanha em cada pequeno passo do caminho.
Todos os links que eu citei nesse episódio estão aqui na descrição. Escolha o teu próximo passo e lembre-se, cuidar de si não é um ato de egoísmo, é um ato de mordomia da vida que Deus colocou nas tuas mãos. Eu te espero no próximo episódio. Volte para si. O mundo pode esperar alguns minutos.